Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui. Vamos lá então para mais uma resolução das nossas listas de revisão da série pré-cálculo. Estamos já na lista 16 do capítulo de funções, tratando hoje do tema de função inversa. Mas, antes da gente começar a falar da lista em si, já peço aí que você dê um like, já se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo para aquele amigo que você sabe que também está precisando saber esse tipo de assunto. Tudo aí que você pode fazer para dar uma ajuda para o nosso canal. Vamos lá, questão número 1. A partir do gráfico, determine se a função é bijetora. Vamos relembrar então lá da parte teórica que uma função bijetora, basicamente, ela vai ter o contradomínio igual à imagem. Então, para todo elemento do domínio, vai corresponder a um elemento contradomínio, beleza? Mas o mais importante aqui para a gente é que na função bijetora, dois elementos diferentes do domínio sempre vão ter imagens diferentes. Tá ok, mas na prática aqui, de uma maneira mais direta, como que a gente pode descobrir? Um jeito mais simples é através do teste da linha horizontal. Então, se a gente tem que ter para cada x correspondendo um y diferente, a linha horizontal ela não pode cortar o gráfico da função mais de uma vez. Então, vamos ver na letra A. Se eu passo, por exemplo, uma linha horizontal aqui em cima, perceba que ela está cortando o gráfico aqui somente em um lugar. Mas, se eu passo uma linha horizontal aqui, ó, olha só, ela está aqui cortando meu gráfico nesse ponto e nesse ponto. Então, para esse mesmo valor y aqui, eu tenho 1, 2, 3x dando o mesmo valor y, beleza? Então, isso está me falando que essa função não é bijetora. Por quê? Porque para dois x diferentes a gente tem o mesmo y. Na letra B agora, é muito direto, quando você bate o olho no gráfico, você já consegue ter ideia se uma linha horizontal vai cortar ele em mais de um lugar ou não, tá? Mas a gente pode traçar algumas aqui, ó. Não corta mais de um lugar, só corta o gráfico aqui. Uma outra linha aqui só corta aqui. E você pode perceber que qualquer linha horizontal que você está passando ali só vai cortar o gráfico em somente um ponto. Então, essa função é bijetora. Por quê? Para cada x diferente vai corresponder um y diferente. Mesma ideia aqui na letra C, né? Se você vai passando aqui linhas horizontais, você percebe que só corta o gráfico em um lugar. Então, essa função também é bijetora. Questão número 2, agora para você calcular a inversa da função dada. Na letra A eu te dei a função f de x igual a 3x mais 5. E lembra lá do post da parte teórica que eu te dei ali um roteirozinho para você seguir. Então segue aquele roteiro que não tem erro. Vamos lá. Primeira parte, você tem que escrever essa função como uma equação do tipo y igual a 3x mais 5, ou seja, y em função de x, beleza? Agora você vai ter que isolar o x nessa equação para você ter agora uma equação de x em função de y. Então aqui a gente pode falar que 3x é y menos 5, né? Só passei o 5 para o outro lado subtraindo. Então quem que vai ser o meu x? X é y menos 5 dividido por 3. Beleza. Cheguei aqui, eu já tenho a minha fórmula da função inversa pronta. O que você precisa fazer agora? Você troca o y pelo x. Ah, por que, Guilherme? Convenção, galera. Convenção de chamar o x como variável, só por isso. Isso aqui, no fim das contas, é a sua fórmula da função inversa. Você troca o y com o x, agora só para você ter uma fórmula convencional de escrever uma função, tá? Então, eu vou falar que f é menos 1 de x é simplesmente x menos 5 dividido por 3, beleza? Esse é o script. Vamos então ver como é que fica na letra B. f de x é igual a x sobre x mais 4. Então, primeiro você começa escrevendo y é igual a x sobre x mais 4. Perceba agora que para você escrever x em função de y, a gente vai ter um trabalhozinho a mais. Então, vamos lá. Vamos começar multiplicando cruzado aqui. Então, fica xy mais 4y é igual a x. Se eu deixo todo mundo que tem x do mesmo lado, vai ficar x menos xy igual a 4y. Perceba então que eu posso colocar x em evidência. Então, x que multiplica 1 menos y é igual a 4y. Simplesmente agora eu coloco o 1 menos y passando dividindo. Então, fica 4y sobre 1 menos y. Pronto, está ali a minha fórmula da função inversa. O que falta para eu fazer? Trocar o y pelo x. Então, aqui vai ficar f é menos 1 de x, que é igual a 4x sobre 1 menos x. Letra C, minha função agora é f de x igual a 4 menos x ao quadrado. Mesma ideia, y igual a 4 menos x ao quadrado. Vamos lá, isolando o x agora. X ao quadrado é igual a 4 menos y, né? Então, passei o x para o lado esquerdo, ele ficou positivo, e o y para o lado direito ele está negativo. Agora, o que eu preciso fazer? Só tirar a raiz, né? Então, x é raiz
de 4 menos y. Está ali a minha fórmula. Etapa final, troco de lugar o x com y. Então, a minha f a menos 1 de x é simplesmente raiz de 4 menos x. Letra D, para finalizar aqui. F de x é igual a raiz de 5 mais 8x. Vamos lá. Então, y igual a raiz de 5 mais 8x. Para eu isolar o x agora, vamos lá. Vamos tirar esse radical aqui. Elevando ao quadrado os dois lados, y ao quadrado igual a 5 mais 8x. Então, 8x é igual a y ao quadrado menos 5. X, então, vai ser y ao quadrado menos 5 dividido por 8. Quem que é a minha fórmula da função inversa? F menos 1 de x é simplesmente x ao quadrado menos 5 dividido por 8. Questão agora número 3, pessoal. Mostre que as funções são inversas uma da outra, né? Vamos relembrar. Se você aplica uma função e depois aplica a sua inversa, você está voltando para o estado original. Então, você tem uma variável, você aplicou uma função f, levou essa variável para uma certa transformação, beleza? Quando você aplica a inversa, você está fazendo a transformação oposta, ou seja, você leva a variável para o seu estado inicial. Então, se você aplica uma função inversa em cima da própria função, você tem que sempre achar x, beleza? Essa é a propriedade ali do cancelamento da função inversa. Então vamos lá, para eu saber se f de x igual a 3x mais 4 e g de x igual a x menos 4 sobre 3, se elas são inversas, eu posso calcular, por exemplo, f de g de x e ver se eu chego a x. Poderia ser g de f de x, não tem problema, se elas são inversas, não importa essa ordem. Mas vamos lá, f de g de x, substituindo aqui a minha fórmula de g no lugar da variável de f, então fica 3 que multiplica x menos 4 sobre 3 mais 4. Perceba aqui então que o 3 ele cancela com esse 3 e esse 4 cancela com menos 4. Sobrou somente quem para mim? X. Beleza. Voltei simplesmente para x, quer dizer que as funções são inversas entre si. Letra B, mesma ideia, né? Eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x menos 1 e g de x igual a 1 sobre x mais 1. Para eu saber se elas são inversas entre si, eu preciso aplicar f de g de x e chegar em x. Então, quem que vai ser f de g de x? 1 sobre x aqui vai ser substituído pela fórmula de g. Então, 1 sobre x mais 1 e tinha o menos 1 aqui da minha fórmula. Perceba que o 1 cancela com menos 1, sobrou aqui então 1 sobre x. Divisão aqui de frações, conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Quem que é o inverso de 1 sobre x, pessoal? É o próprio x. Então está demonstrado que essas duas funções também são inversas entre si. E por último, a questão número 4. A partir do gráfico de f, esboce o gráfico de f a menos 1. Então, não queria que você calculasse a fórmula da função inversa, somente que você lembrasse daquela propriedade do gráfico, né? Que o gráfico da inversa ele é simétrico aqui em relação ao gráfico da f, em que a reta y igual a x é a reta de simetria, beleza? Então, vamos lá. Como que fica aqui o gráfico da f de x? Então, f de x igual a 3x mais 6, uma equação ali linear, beleza? Lembra lá que eu falei para vocês quais são os pontos ali mais fáceis de você já definir o gráfico. Quando x é 0 e quando y é 0. Então, quando o meu x é 0, fica f de x igual a 6. Está aqui o meu primeiro ponto. E quando y é 0, fica 3x mais 6 igual a 0. Então, 3x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 3. X igual a menos 2. Está aqui meu outro ponto. Para uma reta, eu preciso somente de 2 pontos, tá? Então, vamos ligar esses 2 pontos. Então, fica mais ou menos assim o meu gráfico da f. Se eu quiser agora construir o meu gráfico da f a menos 1, ele vai ter que ser simétrico aqui em relação a essa reta y igual a x. Então, vamos lá. A gente tem que somente respeitar, por exemplo, as distâncias, né? Se eu pego essa distância, eu vou ter que ter a outra mesma distância até o gráfico da f a menos 1. Aqui, a mesma ideia, beleza? Então, como que vai ter que ficar esse cara? Ele vai ter uma cara mais ou menos assim. Esse é o gráfico, então, simétrico em relação à reta y igual a x. Letra B aqui, mesma ideia, né? Eu dei a função f de x igual a raiz de x mais 1. Então, a gente vai esboçar primeiro o gráfico da f, para depois, a partir dessa simetria ali, esboçar o gráfico da g. Então, vamos lá. Raiz de x mais 1. Primeira coisa, se é uma raiz, vai ter somente valores aqui positivos de y. Qual que é o valor mínimo que um radical pode apresentar? 0. E quando vai acontecer desse radical ser 0? Vai ser quando x for menos 1. Então, fica menos 1 mais 1, 0. Tá? Então, nosso primeiro ponto aqui ó, é x igual a menos 1. E ali, à medida que você vai aumentando o seu x,
esse radical vai aumentando. Então perceba, por exemplo, que quando o seu x vale 0, a gente tem esse ponto aqui, 1, fazendo parte da função. Então essa função vai ter mais ou menos essa cara, pessoal. Isso aqui é o gráfico da função f. O gráfico agora da minha f menos 1 vai ter que ser simétrico, né? Vai ter que respeitar as distâncias aqui em relação à minha reta y igual a x. Então, por exemplo, tem essa distância aqui. Aqui nesse ponto, perceba que ele vai ter que cruzar a reta y igual a x, porque é onde o gráfico de f está cruzando, beleza? Esse, então, é o ponto mais distante aqui em relação ao nosso desenho. A gente vai ter, então, essa distância tem que estar do lado de cá. E essa distância, ela está aqui, ó, do lado de cá. Então, como mais ou menos tem que ser esse cara? Então, a gente vai ter um gráfico mais ou menos com essa cara. Esse é o gráfico da f a menos 1. Então, é isso. Essa foi a resolução da nossa lista 16. Chegamos aqui, então, na parte final dessa introdução aqui de funções, né? E a partir das próximas listas, a gente vai estar tratando dos tipos específicos de funções, começando pelas funções polinomiais, né? Um dos tipos mais importantes ali de funções, e iniciando ali falando da função quadrática. Então é isso, obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, aquele abraço, bons estudos e valeu!